Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. E hoje um programa muito especial, que está aqui do meu lado direito, ninguém mais, ninguém menos que o Aguinaldo Moreira, ex-goleiro do Santos, que jogou no jogo onde o Pelé fez o 1000º gol. Tudo bom, Aguinaldo? É um prazer estar com você, Carlos, com o Wilson e com o Gilvan aqui no programa. Isso, a gente vai conversar bastante hoje, hein? O tempo vai ser curto para a gente conversar. E aqui do meu lado esquerdo está o Gilvan Santos. Mais uma vez, Carlos, obrigado pelo convite, né? E a promessa, né, que eu fiz está cumprida. Aí do seu lado direito, né, é o convidado que eu prometi trazer e conforme prometido, né? É uma honra para o nosso programa. E agradecer também ao Wilson, da última vez não estava presente, por estar representando, né? Ele estava na Confederação Brasileira de Kickboxing com os seus afazeres, né, Silvio? Exato. Acabou me largando aqui sozinho. Então, já quer começar perguntando uma coisa? Primeiramente eu queria agradecer a Deus por estarmos aqui presentes e agradecer a presença de só fera, né? Aqui, né? Hoje está. Professor Aguinaldo, nossa, é uma honra. Seja bem-vindo. Gilvan, seja bem-vindo. As portas estão abertas para vocês a hora que vocês quiserem. Então, Aguinaldo, vamos começar. Deixa eu perguntar para você, como é que você começou a sua carreira de futebol lá na infância? Eu nas minhas palestras, eu falo para meus alunos que eu pergunto assim para um aluno assim, você já viu um atleta, você já viu um goleiro ruim? Um goleiro fraco? Aí eles falam, eu já vi. Aí eu falo, eu era pior que esse. Porque na realidade eu era mesmo. Mas eu tinha uma vontade tão grande de vencer. E eu ia buscar, eu ia nos jogos, ia ver jogos, porque na minha época não tinha o que tem hoje, o treinador de goleiro, o específico, não tinha. Então a gente aprendia no olhômetro, então eu não perdia um jogo, eu ia nos jogos para ver o posicionamento dos goleiros. E foi aonde eu consegui aprender alguma coisa. E aí fui fazer um teste na Portuguesa Santista? de Esporte de São Paulo. Fiz fazer um teste lá. E nesse teste eu fui muito mal, tomei 10 gols. Fui mal. Aí peguei minha chuteira e fui embora para casa, chateado. Mas eu falei, eu vou ser goleiro. E aí eu comecei a jogar na várzea. Na minha época tinha muito campos. Na várzea era vários campos, tinha. E eu, naquela época também, ali no Boqueirão, ninguém queria ser goleiro. Ninguém queria ser goleiro. Hoje todo mundo quer ser goleiro. O goleiro é uma posição diferenciada hoje, né? E naquela época ninguém queria ser goleiro. Então quando eu chegava num time para jogar, chegou um goleiro. Graças a Deus, mas eu só fazia uma partida só. Que eu ia mal. Aí manda embora. Eu não ficava em lugar nenhum. Até que um domingo à tarde eu fui jogar num time chamado Corinthians, era Corinthians, da várzea. Aí a bola não entrava. Aí o pessoal fala, pô, conseguimos um goleiro. E aí eu voltei a Portuguesa, fui fazer outro teste na Portuguesa, aí passei, e aí comecei a perseverar, e na época, quando eu cheguei na Portuguesa Esporte, a Portuguesa tinha um amigo meu, que ele faleceu agora, que era o Félix. Jogou na seleção brasileira. Félix? O goleiro Félix. Era o Félix de Orlando. Goleiro de 70. E eu estava começando, não sabia nada, e eles me ensinavam muita coisa, entendeu? Então, a minha aula foi com eles. E eu era o terceiro goleiro do infantil da Portuguesa, mas eu era muito apaixonado pela... Você tinha quantos anos na época? Tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. Eu era muito apaixonado pelo futebol, né, pela posição goleiro, e eu ia ver todos os jogos do infantil. Eu ia ver todos os jogos, eu ia ver os jogos. E um dia aconteceu dos dois goleiros não ir no jogo. O titular é o reserva. Aí eu entrei para jogar.
o treinador me viu na arquibancada, não, você vai jogar. Aí eu joguei, aí nunca mais saí do time. Aí ganhou a posição. E é isso daí que eu passo hoje para os meus... Isso na Portuguesa? Isso na Portuguesa Esporte. Então, o meu time, assim, um time que eu gosto de coração, que eu tenho paixão, chama-se Portugueses de Esporte, porque a minha vida foi lá, eu cresci lá. Eu cresci na Como o senhor veio parar no Santos? Não, eu vim parar no Santos porque eu fiquei muito tempo na Portuguesa, depois eu fui emprestado para o Nacional Atlético Clube. E na época, o Nacional disputava, talvez, acho que era a B ou segunda, não me recordo agora. Mas o Nacional, ele fazia muitos jogos treino. E a gente tinha um treinador, Vicente Arenari, e a gente sempre armava um esqueminha para perder de 4, de 5, porque nós treinávamos contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Nosso time era um time pequenininho, entendeu? Era um sparring deles. E a gente sempre tomava 8, 6. Quando a gente jogava contra um time grande e tomava de 4, 3, estava ótimo. E aí teve um jogo contra o Palmeiras. E o Palmeiras na época tinha um Artime, não sei se você ouviu falar, Artime, um atacante, fazia muito gol. E eu me lembro que foi numa terça ou quarta-feira à noite, estava chovendo no campo do Nacional e o treino foi 0-0. E nesse treino tinha um diretor do Santos, Antônio Gonçalves Gandula. Um diretor do Santos, tinha um diretor do Santos vendo esse jogo treino e acabou o jogo, ele me convidou para ir para o Santos. Ele falou, você quer ir para o Santos? Eu falei, até pensei assim, esse cara tá me gozando, né? Eu raciocinei rápido, o Santos tinha Gilmar, Cláudio e Laércio. O Cláudio, o que morreu, né? Era da sua época, né? Eu falei, vou fazer o que lá no Santos? 3 goleiros de seleção brasileira. Aí ele pegou e falou assim, mas você não acredita em você? Eu falei, não, eu acredito, mas são 3 goleiros de seleção brasileira, você é o 4º goleiro lá? Aí ele falou para mim, não, é que o Gilmar tá encerrando, o Cláudio está com problema de saúde, o Laércio também está encerrando, e os goleiros que nós vimos em atuações pelos jogos que nós fomos ver no interior, a gente escolheu você. Aí eu fui para o Santos assim. E aí quando eu cheguei no Santos, cheguei numa época... A Portuguesa não tentou ali segurar, não? Não tentei. Não, aí eu já tinha saído da Portuguesa. Tinha saído da Portuguesa e tinha ido para o Nacional. Eu tinha ido para o Nacional. Ah, tá certo, ok. Eu tinha sido trocado por um jogador. Isso estava com que idade? Eu estava com 25 anos, 24, 25 anos. Já estava também pensando em parar, né? 23, 24 anos. Só que na minha época, o goleiro, ele era valorizado com 29, 28, 30 anos, que eles queriam um goleiro já experiente, goleiro com 30 anos, 29 anos, que era o bom. Então um goleiro com 17, 20 anos, 23 anos, eles não davam muito valor, entendeu? Ainda não tinha experiência suficiente. Não tinha experiência, não tinha sofrido gol, porque o goleiro, você conhece o goleiro, você vai conhecer o goleiro quando ele começa, ele passa por frangos, por aplausos, por vitórias, derrota, aí você vai vendo a personalidade do goleiro. Você conhece um goleiro mesmo de personalidade forte, é quando ele vai mal no jogo, ele entrega o jogo, mas ele se recupera emocionalmente rápido. Esse é o goleiro bom, entendeu? Porque tem goleiros que tomam gol fáceis e demora a se recuperar, entendeu? Então já é um goleiro mais, você tem que trabalhar mais o emocional dele. Abalado. Okay. Então, Aguinaldo, a gente vai para um pequeno intervalo, que aqui o tempo voa. Falei que o tempo ia voar, mas não sai daí não, continue com a gente, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão, aqui com o goleiro Aguinaldo Moreira. Eu queria fazer uma perguntinha para ele. Aqueles meninos que tiraram sarro de você quando você estava começando, que acho que tomava tanto gol, né? E depois, quando você começou a crescer na carreira, como é que eles começaram
eles ficavam assim abismados, porque falavam, o Aguinaldo era fraco, né? Era um goleiro fraco. E de repente ele está no Santos, jogando com Pelé, jogando ao lado de Gilmar, de Cláudio, de Laércio, são três goleiros de seleção, entendeu? E para mim aquilo era uma alegria, porque eu falei, pô, eu vou aprender muito com eles, com esse pessoal, né? Porque eles sabem isso, tem muito para dar. Então foi quando a minha sorte no Santos começou a aparecer. Aí o Cláudio ficou doente, o Laércio parou, aí o Gilmar, seleção. Eu fiquei na reserva do Gilmar, depois eu tive uma oportunidade, e nessa oportunidade deu certo, e até chegar ao 1000º gol do Pelé. Isso aí, e como é que foi essa carreira com o Pelé, jogando lá no mesmo time do Pelé? Como é que era esse dia a dia? O dia a dia, não, veja bem, quando você trabalha com uma pessoa assim, diferenciado, tipo Neymar, tipo Pelé, que você está constantemente com ele, você tem hora que você não percebe que está com o Pelé, não parece que está com o Neymar, ou o Neto na época, o Ronaldo, entendeu? Você não percebe. Você só percebe que você está com essa personalidade do seu lado quando a gente sai na rua, todo mundo vai em cima, aí que lá dentro não cai a ficha. Aí você vai ver que você, entendeu? Então o dia a dia é normal, você só vai se tocar mesmo quando você está no aeroporto, todo mundo chega em cima de Pelé, você fala, nossa, Pelé, eu estou trabalhando com Pelé, entendeu? Eu vou lhe chamar de professor. Parece que o senhor treinou quando estava no Corinthians. O senhor descobriu o Ronaldo. Eu comecei assim, eu parei com o futebol, não queria mais de futebol, fui trabalhar. Com quantos anos o senhor parou? Eu parei novo, eu parei com 29 anos, 28 anos, parei, 29. Mas devido à contusão ou? Não, eu acho que eu não atingi o que eu queria, entendeu? Então eu parei, entendeu? E na minha época, não ganha o que ganha agora. Verdade. Quando eu jogava no Santos, quando eu fui pro Santos, o Santos era padrão, o salário era padrão. Mas para você atingir o salário padrão, você tinha que fazer 9 jogos no time titular, senão você não alcançava o padrão. O único diferencial que tinha era o Pelé, que o salário dele era acima. O resto era R$1.500, todo mundo, era igual, entendeu? Não é que nem agora, um ganha 30, outro ganha 40, outro ganha 400, entendeu? Não é, entendeu? Era salário padrão, entendeu? Então eu não consegui ganhar dinheiro jogando futebol. Eu tive meio desiludido, parei de jogar futebol, não quero mais saber de futebol, comecei a trabalhar, aí fui trabalhar numa firma, meu gerente de futebol era palmeirense doente, Aguinaldo, vou no Palmeiras comprar uma camisa, falei, não quero mais saber de bola. Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, o treinador do Palmeiras era o Fedato, e eu tinha jogado com o Fedato. E ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim comprar uma camisa da Caxias pro meu gerente de futebol. Aí ele falou, você está fazendo aqui? Eu falei, eu trabalho nessa firma aqui, sou corretor da firma e à noite eu gosto de treinar goleiro. Aí o Fedato falou, você está parado? Eu falei, vem treinar comigo, vem trabalhar comigo no Palmeiras. Eu falei, vou fazer o quê? Não, você vai ser meu treinador de goleiro. E quem eu vou treinar? Você vai treinar o Leão, vai treinar o Zete, vai treinar o Veloso. Só qual vou criar? Foi assim que eu comecei a minha carreira como treinador de goleiro. E naquela época já era comum a carreira de treinador de goleiro? Na época, poucos times tinham treinador de goleiro, porque poucos times, era Valdir de Moraes, tinha o Gilberto no São Paulo, tinha muito pouco treinador de goleiro. E o meu professor foi o Valdir de Moraes, né? Me ensinou muita coisa. E o Leão também, como atleta, e eu como professor na época, ele sabia mais do que eu, porque eu nunca tinha treinado goleiro. Então eu mais aprendi com o Leão do que eu treinei o Leão, entendeu? Mas
Era o treinador dele, mas eu aprendi muito com o Leão. Desses que o senhor treinou, qual que lhe deu mais trabalho? O Leão é problema. O Leão é problema. Porque o Leão, todo o movimento que você faz, todos os exercícios que você ia fazer com ele quer saber para que serve isso. Por que você quer que eu sento aqui? Por que você quer que eu faça 10 abdominais? Entendeu? Então você tem que explicar para ele. E às vezes eu não sabia, né? Eu trabalhava no olhômetro. Eu não estudei nada. A minha experiência é de vida, de prática, de fazer. Então ele pegava e falava, é isso, entendeu? E o Leão me ensinou muita coisa. Então o Leão me preparou para o mundo. O Leão me preparou para o mundo. Eu saí do Leão, eu fui pro Corinthians. Quando eu cheguei no Corinthians, eu já cheguei grandão. Aí lá já peguei o Carlos, o Valdir Pérez, o Solito, e aí o Ronaldo e o Dagoberto, que é o Solitinho não, o Solitão. Eu não peguei o Solitinho. Não pegou o Solitinho? Não, peguei o Solitão. E tinha o Dagoberto e tinha o Ronaldo lá atrás. Mas o Carlos, fiz uma temporada com o Carlos, fiz uma temporada com o Valdir Pérez. E depois lancei o Ronaldo. E a gente foi feliz no Santos, trabalhamos 10 anos juntos. E foi 10 anos de vitória, de glória. Foi o Ronaldo que me deixou conhecido como treinador de goleiro, onde me proporcionou treinar. O senhor se projetou? Eu me projetei, onde eu fui treinar Carlos Germano, Valdir Pé, Rogério Ceni. Marcos. E o Marcos? O Marcos começou comigo, ninguém sabe. O Marcos começou no Corinthians. No Corinthians. Mas ele foi dispensado por causa da turma que foi dispensado, né? Por causa da comissão técnica? Quando o Marcos foi pro Corinthians, o Marcos foi com o Cilinho. Você ouviu falar no Cilinho? Já, Cilinho? É o Tacílio Gonçalves, né? E ele foi com o Cilinho. E o Cilinho teve um desentendimento na época com o presidente Vicente Mateus. E saiu. E o Mateus de bronca, os jogadores que o Cilinho levou, ele mandou embora. E o Marcos estava nessa leva aí. Aí o Marcos foi pro Palmeiras, pro Juniores, foi pro Palmeiras nos Juniores, né? Foi no Palmeiras, já chegou lá e já foi aprovado. Mas ele passou na minha mão. Bacana. O senhor tem sempre contato com essa turma que o senhor projetou? Tenho contato. Mas o que eu tenho mais contato mesmo é com o Ronaldo. Ronaldo, Rogério Ceni. São pessoas que me procuram. Na sua opinião hoje, na sua opinião, qual o melhor goleiro hoje do Brasil com a seleção? Não, eu sou, acho que todo mundo é contra aquilo que eu vou falar. Eu levaria um goleiro experiente. Rogério Ceni. Eu levaria o Rogério Ceni. Levaria o Rogério Ceni e ia dar uma olhada no Elton e dar uma oportunidade para o goleiro do Santos. O Elton é um goleiro que está é um crioulo que jogou no Vasco, ele deve ser goleiro do Porto ou do Benfica, ele deve ser goleiro do Porto e do Benfica. Você quer? Entendeu? Jogando muito na Holanda. Levaria o goleiro do Santos, o Rafael, e levaria o Rogério Ceni, porque é bem tarimbado. O que você acha daquele goleiro do Cruzeiro? Então, senhores, vamos responder no próximo bloco e já apertaram a gente aqui. Acabou? Nós estamos só para um pequeno intervalo, mas já volta aqui. Conversar mais com o Aguinaldo Moreira aqui. Falei que o tempo ia ser curto, mas não sai ainda não. Fique com a gente, continue ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Aguinaldo. Ele me perguntou. Não, ele vai responder a minha primeira. O Fábio. É o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Um excelente goleiro. Mas ele não atravessa uma fase boa. Ele não atravessa uma fase boa, ele já teve melhor. A fase boa hoje, eu acho que seleção tem que levar o do momento. Do momento. E o momento, para mim, hoje, o Rafael está numa fase boa. O Rafael aquele do Fluminense também tá bom, hein? O Cavadiego, entendeu? Mas entendeu? Isso daí é sorte. Por experiência realmente o Ceni. Não é sorte, é você escolher o goleiro que vai dar sorte naquele dia. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ele. O Tafarel era frangueiro mesmo?
Não. Tafarel não era campeão. Tafarel não. Tafarel foi o goleiro que menos saltava nas bolas. Tinha uma velocidade nas pernas debaixo do gol, uma colocação, ele estava sempre colocado, sempre. Dificilmente você vê ele fazer uma defesa, uma ponte, como fala antigamente, uma ponte, cair com a bola, ele estava sempre bem colocado. Estava sempre bem colocado. Essa fama é injusta, né, Du? Acabou pegando. Ele é campeão do mundo, o cara não pode falar do cara. O cara é campeão, acabou, mata todo mundo. Isso, e o Ado, o senhor conheceu? Quem? Ado. O Ado, meu amigão. O Ado, meu amigão. Com o Ado, eu joguei com eu fui emprestado, quando eu teve uma época que eu fui emprestado por Londrina. E o Ado é de Paraná, o Ado é de Londrina, e o Ado estava lá. Então jogava eu e o Ado, e eu falava assim, Ado, eu vou para um time grande. Ele falava, também vou. Aí eu fui para o Santos e ele foi para o Corinthians. Foi um outro que parou cedo, né? Ele parou cedo também. Parou cedo. Mas o futebol hoje, sei lá, a vida útil do futebol cresceu mais. Antigamente o atleta, a vida útil do atleta era 8, 9 anos. Hoje vai mais lá em cima, hoje se cuida mais, hoje tem muita alimentação diferente. Muita alimentação, treinamento diferente. Antigamente o jogador de futebol ele era meio marginalizado. Eu mesmo quando eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, a mãe dela não gostava, porque é jogador de futebol. Jogador de futebol tem mulher aqui, tem mulher ali, não para, entendeu? Não tinha. O futebol foi ficar bom mesmo. Mas era, né? Futebol foi ficar bom mesmo, pegar o atleta, foi pegar uma moral, depois que apareceu o Pelé, que começou a ganhar dinheiro. Então, hoje nasce um casal nasce um menininho, já nasce com uma bola. E hoje você está treinando? Veja bem, eu operei meu joelho, eu chutei muita bola, eu operei meu joelho, eu agradeci só ao Dr. Joaquim Grava e um dos melhores técnicos que tem no futebol do Brasil, que é o Luxemburgo, que me proporcionou essa cirurgia, né? Eu operei, eu tenho uma prótese no joelho e fui feliz na cirurgia também. E como prêmio lá no Santos, o Zito me colocou para mim treinar a base, que eu não queria, aquilo que eu te falei, que eu não gravava o nome de ninguém, acabei gravando o nome de 60 jogadores. E fui feliz, fiquei 5 anos na base do Santos e em 5 anos eu fui campeão do Santos, entendeu? Até vir essa eleição, onde eu apoiei o Marcelo Teixeira, né, que foi um presidente que me ajudou muito na hora minha de sufoco, eu não conseguia andar, eu praticamente estava aleijado, entendeu? Ele me deu uma cirurgia cara, entendeu? Então eu saí junto com ele. É o que aconteceu no futebol. Hoje você não está treinando mais ninguém? Não, eu estava treinando, eu estava no Atlético de Mogi, mas parou, né? Acabou o campeonato. Agora estou com o meu empresário, o Gilvan aí, estou na mão deles aí, ele que é o homem. E aí, Gilvan? A gente está buscando, né? Já tem 3 convites aí, né? Aí estamos na tratativa, né? Treinar o Cássio. Oi? Treinar o Cássio. Não, vai ser treinador mesmo, não treinador de goleiro, né? Treinador. Tá, entendi. Então, eu fui técnico do Corinthians. Quando eu era treinador de goleiro, eu treinei o Corinthians. Eu tenho 3 jogos no Corinthians, no profissional, como interino. Em que ano foi isso? Mas eu não queria saber, naquela época eu queria ser o melhor treinador de goleiro do Brasil. Ganhou os 3 jogos? Ganhei os 3 jogos. Se você entrar no site do Milton Neves lá, você vai ver técnicos interinos do Corinthians, você vai ver Aguinaldo. Eu nunca perdi. Eu sou um cara pesado. Sou pé quente mesmo. Era a época do quê? Do Neto, do Bozinho? Neto, Viola, Ronaldinho, Marcelinho, Bernardo, Ronaldo, Marcelo Bijan. Eu entrei no Corinthians em 87 e saí em 97. 10 anos.
Trabalhei 10 anos no Corinthians. Eu me considero um ser humano felizardo, porque eu tive o prazer de treinar os melhores goleiros do Brasil e jogar com os melhores atletas de cada posição do Brasil. Agora eu queria, como o programa está quase acabando, você deixasse uma mensagem para essa molecadinha que está começando, porque você tem uma história de... Eu acho que o futebol, esse pessoal que está começando, é dedicação, é acreditar no professor, ouvir, prestar atenção e encarar, porque hoje é a profissão, uma profissão que de um dia para o outro você fica bem financeiramente. Então, o futebol ele requer muita dedicação, prestar atenção, ser dedicado, dormir cedo, não misturar a noite com o dia, entendeu? O atleta de futebol tem que dormir cedo. Cantor, artista de televisão que vive à noite. O atleta à noite tem que dormir. Tem que ter regras. São 10 aninhos, são 10 aninhos que você tem que se cuidar e passa rápido, 10 anos passa rápido. Passou esses 10 anos, você fez uma carreira boa, ganhou dinheiro bom, aí você tem mais 90 anos para ir para a noite com dinheiro. Tá novo ainda. Não adianta querer jogar bola, né, ser um atleta e ficar na noite, não adianta. Então, quem está começando agora, corta a noite, corta a balada. É claro, é uma profissão, né? É uma profissão séria. Acha que jogar bola confunde as coisas, a maneira de enxergar, mas é uma profissão séria que a pessoa tem que levar a sério. É sério, tem que levar a sério. Basta dizer que eu não sabia jogar no gol. Eu aprendi a jogar no gol porque eu levei a sério, fui buscar. Eu aprendi a treinar goleiro porque quando eu comecei a minha profissão de goleiro, qualquer pessoa que falava para mim, lá no Morro tem um treinador de goleiro, eu ia ver, lá no Macu eu ia ver, em Sorocaba eu ia ver. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor. Então o senhor, na sua época também, época do Graceto, né? Quem? Graceto, o goleiro de Várzea. Você lembra do Graceto, não? Não lembro. Daqui de Santos? Daqui de Santos, jogou muito tempo naquela daqui de Santos. Mas quando eu vim para Santos aqui, eu vim de 69 para Santos. Eu não lembro, infelizmente não lembro. Ele jogou muito bola também. Então, Aguinaldo, o pessoal já está avisando ali que o tempo estourou. Eu queria agradecer muito a sua presença, foi uma honra ter você aqui com a gente, né, Silvio? Nossa, mãe. E as portas estão abertas quando quiser voltar para continuar. Eu que peço desculpa, né, que eu queria me pronunciar melhor, né, mas tá ótimo. Está ótimo. Um prazer. Quer mandar um abraço para alguém aqui? Pode. Um abraço para minha esposa, meus filhos, meus netos estão lá me vendo lá, torcendo para mim, arrumar o meu empresário me arrumar tudo errado. Isso aí, tem aqui o Gilvan Santos, queria agradecer muito o Gilvan por ter trazido aqui o Aguinaldo, viu, Gilvan? Obrigado, Carlos, né? E o Wilson, a gente está sempre aí, é só fazer o convite e a gente retorna. Claro. Com o maior prazer. Um abraço para o seu Wilson. Né? Outro para mestre. Muito obrigado. Obrigado a você. O senhor deu uma lição aqui para nós. Eu agradeço você por essa oportunidade. Que é isso. Uma honra. Portão aberto, Gilvan. Seja bem-vindo. A hora que quiser aparecer, as portas estão abertas. Tá bom, muito obrigado. Não precisa convidar não, cara. Tá bom. Então, o nosso programa vai ficando por aqui. Continue com a TV Polo, continue com a gente. Fique ligado.